Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo faremos a instalação passo a passo do NetBeans 12. Se você se interessa por esse tipo de assunto, me acompanhe nesse vídeo. Há um tempo atrás eu publiquei aqui no meu canal um vídeo falando sobre a instalação do NetBeans 11.3 e esse vídeo teve bastante visualização. Então eu acredito que este assunto é um assunto que pode ajudar bastante gente. Se você concorda com isso, deixe um like aqui nesse vídeo e compartilhe com seus colegas. Assim esse assunto vai ajudar cada vez mais pessoas. Vamos ao vídeo então. Para que a gente possa colocar o NetBeans 12 no computador, aqui na página aqui do Apache NetBeans, ele fala para a gente que é necessário que a gente tenha no nosso computador o JDK LTS. O que é um JDK LTS? Seria a última versão do Java que tem suporte. Se a gente for olhar aqui na página da Oracle, qual é o último JDK LTS, a gente verifica que o último JDK LTS é o 11. Isso significa que você pode trabalhar com o JDK 14, mas primeiro, para que você faça a instalação do Apache NetBeans 12, é necessário que você tenha o JDK 11. Beleza? Então eu vou fazer a instalação do JDK 11, depois eu faço a instalação do NetBeans e por fim eu faço a instalação do JDK 14 para que você possa fazer os seus projetos utilizando o JDK 14. Eu já fiz download aqui destes dois arquivos, então o Apache 12 que eu fiz download é este arquivo aqui, esse primeiro arquivo aqui que fala installers. É o Apache NetBeans 12 Bean Windows x64. Então eu já fiz download dele. E se eu for direto aqui para fazer a instalação direto dele, ele vai reclamar que não tem um JDK neste computador. Vamos dar um sim aqui. Então ele fala que não tem um Java Home aqui configurado neste computador. Então eu vou fechar o instalador e vou instalar primeiro então o JDK 11. Até existe algumas modificações que a gente consegue colocar o NetBeans num Java, num JDK que não seja LTS. Mas aí precisa fazer diversas modificações e edições em variáveis de ambiente e algumas modificações em arquivos do JDK. Então, eu não recomendo que você faça essas modificações, ok? Aqui ele está perguntando se eu permito que o JDK faça alterações, ele vai usar o disco rígido, né? Ele vai colocar arquivos no disco rígido, pode dizer que sim. Então aqui ele vai fazer toda a instalação, basta a gente clicar em Next aqui, Next. Eu vou fazer uma pausa aqui nessa parte do vídeo, depois a gente volta. Ele chegou ao final da instalação, posso dar um Close agora, e agora novamente eu vou fazer a instalação do NetBeans 12. Geralmente o pessoal pergunta se tem como fazer a tradução, pode dizer um sim aqui. O pessoal pergunta se tem como fazer a tradução para português. Até onde eu sei, não tem como traduzir. Algumas versões mais antigas do NetBeans, a gente tinha a possibilidade de instalar ele em português ou em inglês. Se eu não me engano, no NetBeans 5, 6 e até o 7 a gente conseguia fazer isso. Mas nas últimas versões não tem mais como fazer ele ficar em português, até porque confunde um pouco. Eu já usei bastante o NetBeans e algumas coisas confundem um pouco, né? Quando fica em português e inglês misturado. Então, até onde eu sei, não tem como colocar em português, tá? É tudo em inglês mesmo. Ele está finalizando aqui a instalação do Apache NetBeans 12. Eu vou dar uma pausa aqui, depois eu volto. A instalação vai demorar um pouquinho aqui, porque ele vai descompactar, vai ocupar aqui 690 MB. Pode dar um Next, aceitar os termos, Next. Ele identificou aonde está o nosso JDK, né? Onde ele instalou o JDK 11. Está tudo certo nesse ponto, pode dar um Next. Só a título de curiosidade, eu estava olhando aqui as versões LTS do JDK e me chamou a atenção aqui que o LTS ele vai ter um suporte estendido até setembro de 2026. Pode ser que alguma coisa aí a gente não tenha mais acesso, né, de forma fria, assim, do jeito que é. Pode ser que seja necessário a gente fazer uma inscrição, vai ter um limite de uso, ou pode ser que tenha aí uma nova funcionalidade que a gente vai ter acesso, né? Vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer. Deixa eu voltar aqui para a instalação. Está instalando ainda. Ele chegou ao fim da instalação, posso clicar aqui em Finish. Agora eu já posso abrir o NetBeans 12 e fazer o nosso primeiro Hello World.
com o JDK 11 e depois fazer a instalação do JDK 14. Eu já fiz o download do JDK 14, deixa eu só colocar aqui na área de trabalho. Beleza, aqui está o JDK 14, aí depois a gente faz a instalação dele também. Ele está abrindo aqui o NetBeans. A primeira vez que abre ele demora um pouquinho mais, porque ele ainda faz algumas atualizações, ele faz algumas conferências ali, então é normal que demore um pouquinho nessa parte também. Vamos então construir a nossa primeira aplicação Java. Vamos lá em File, New Project, vamos fazer um Java with Maven, Java Application, pode dar um Next. Aí na primeira criação do primeiro projeto, ele ainda vai fazer download de mais algumas coisas. Eu vou desmarcar essa opção aqui, porque eu não vou fazer nenhum JavaFX agora, e vou ativar. Ele vai ativar aqui então o Java Standard Edition, Java SE. Pronto, ele chegou na tela aqui de configuração dos parâmetros iniciais do teu aplicativo Java. Pode dar um Finish. Aqui, se você quiser fazer alguma alteração, fica à vontade. Mas como é um exemplo de teste mesmo, eu vou deixar com as sugestões que ele trouxe para a gente. Pronto, ele trouxe a gente aqui para a estrutura básica do nosso projeto. Ele demorou um pouco mais também, porque eu estou utilizando uma máquina virtual, então ele demorou um pouquinho mais do que o normal. Deixa eu abrir aqui a estrutura básica do projeto, onde ele tem aqui já um pacote padrão, né? O nosso pacote está vazio. Eu vou criar aqui dentro uma classe com o método main. A opção New Other Java e vou escolher a opção aqui, ó, Java Main Class. Vou dar um Next, vou deixar esse nome mesmo e vou dar um Finish. Aí ele trouxe para a gente aqui a estrutura básica de uma classe com o método main. Deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte aqui e diminuir um pouquinho essa área aqui. Pronto, assim tá bacana. Então a gente vai só imprimir qual é a versão do JDK que está rodando. Para isso a gente vai criar aqui uma variável string versão e aí vou alimentar essa variável com o método getProperty. Então vou fazer versão recebe system.getProperty e aí dentro do parênteses e dentro das aspas a gente vai colocar ali java.version. Pronto, daí a gente fez a variável, alimentou ela, basta agora a gente imprimir na tela qual que é a versão. Pronto, vou dar um play aqui para rodar. Vou marcar a classe principal, essa mesma. Se tudo der certo, tem que aparecer um V aqui embaixo e logo ao lado tem que aparecer JDK 11. Ou Java 11, alguma coisa assim. Ah, eu esqueci de um N aqui em cima, né? É java.version. Deixa eu dar um play novamente aqui. Pronto, ele imprimiu aqui embaixo, então, a versão do Java. Então, é o 11.08. A gente pode fazer agora mais um teste e apenas instalar o JDK 14 e trocar nesse mesmo projeto aí a versão do Java que ele vai utilizar. Posso dar um sim aqui para ele fazer a instalação do JDK 14. Enquanto isso, eu vou abrir a pasta Arquivos de Programas Java para verificar se vai ficar as duas versões lá dentro da pasta. Vou dar um Next aqui. Ó, ele já está falando que vai instalar na mesma pasta lá, mas mesmo assim eu vou entrar só para conferir. É aqui dentro, Arquivos de Programas, Java. Ó. Já tem o JDK 11 aqui e agora eu vou dar um Next e ele vai instalar na mesma pasta, Java, agora o JDK 14. Ó, então ele colocou ali também JDK 14, então vão ficar as duas versões ali, sem problema. Inclusive, muitas coisas que a gente faz, assim, vai precisar do JDK 8, pode instalar o JDK 8, o JavaFX, por exemplo,
precisa do JDK 11 também, então algumas coisas a gente vai ter, em vários casos a gente vai ter mais de um JDK, não tem problema. Pode dar um close. Agora nesse projeto que a gente já fez, a gente pode ir lá nas propriedades dele, então a gente pode ir lá nas propriedades do projeto. Pode ir por aqui, pode clicar com o botão direito aqui no nome do projeto e escolher a opção Properties. Dentro de Properties vai ter Compile, e ali dentro de Compile, no caso ele só enxergou o JDK 11. A gente pode clicar aqui no Manage Java Platforms e trocar para o JDK 14. Ó, ele só encontrou um JDK, a gente pode adicionar mais uma plataforma, pode deixar marcada essa opção, pode dar um Next, e a gente vai navegar na pasta Arquivos de Programas, Java, e vai escolher o JDK 14. Ele vai preencher aqui para a gente qual que é o nome da plataforma, aonde estão as fontes, né, os sources, e o Javadoc também, ele vai preencher automaticamente. Pronto, ele preencheu aqui para a gente pode dar um Finish. Pode dar um Close agora, e aqui a gente pode trocar para JDK 14. Você vê que aqui ele deixou o JDK como default e também adicionou a possibilidade de nós trocar para o JDK 14. Pode dar um OK. E agora eu vou dar um play novamente no aplicativo Java e eu quero ver se ele vai trocar aqui. Agora este V que apareceu aqui embaixo tem que ficar mostrando então versão 14. Ó, eu já consigo observar aqui que o Java Home dele já está indicando o JDK 14 como era de se esperar, né? Como já era de se esperar, né? Então, a princípio está tudo certo. Só vou esperar mais um pouquinho aqui para ele compilar pela primeira vez de novo. Aí vai demorar um pouquinho também, porque ele vai fazer algumas verificações e alguns downloads novamente do JDK 14. Então ele vai compilar novamente aqui, agora com o JDK 14. Eu já estou observando aqui que ele está indicando o diretório Java Home para o JDK 14. A princípio está tudo certo, então. E agora, ao invés de JDK 11, ele vai usar o JDK 14. Então, do lado do V lá de versão, tem que aparecer 14 e não mais o 11. Bom, ele já está mostrando aqui o V14, então significa que ele está com o JDK 14 agora. O projeto está utilizando o JDK que a gente alterou por último, então ele não está utilizando o JDK default, e sim aquele que a gente personalizou por último. Bom, então esse foi o vídeo onde a gente fez a instalação do Apache NetBeans 12, do JDK 11 e do JDK 14. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo!